tarde. Começamos mais um programa Mulheres Melhores Santa Cruz. Como estamos no mês de maio, não deixaríamos de comemorar e celebrar as mães e mães trabalhadoras. Hoje nós temos aqui 6 convidadas, são mães trabalhadoras e têm suas carreiras na própria Viação Santa Cruz. E nós vamos conhecer um pouquinho da história delas, porque sabemos que a mãe profissional, ela tem jornada dupla, né? Tem seus desafios. E cada uma delas tem seu momento diferente de filhos e seus desafios que elas vão contar um pouquinho aqui para a gente. E quero aproveitar e convidar todos vocês que estão nos assistindo para participar do nosso sorteio. Nós vamos sortear 3 livros, Maternidade e Carreira. São bem legais, bem divertidos e dinâmicos. Para participar do sorteio, é muito simples. Vai lá no nosso post, convidando vocês para essa palestra, marca 3 amigas nos comentários, e você pode fazer isso em vários comentários, mas marcar sempre amigas diferentes. Não pode marcar nenhum veículo comercial. Daqui uma semana, a gente vai fazer o sorteio. Então, você tem aí uma semana para fazer essa divulgação, para tentar ganhar esse livro. Após uma semana, nós vamos usar a plataforma sorteio.com. Nós vamos verificar as sorteadas se cumpriram com todas as regras, que também vai estar lá no nosso site, no nosso link. E daí nós vamos entrar em contato com vocês, ganhadoras, e vamos providenciar o envio dos livros, tá bom? Não deixem de participar. Agora, vamos aqui às nossas convidadas. Vou apresentar cada uma delas, para que vocês conheçam um pouquinho quem são elas dentro da Santa Cruz. Temos, em primeiro lugar, a Sandra Machado Costa, é advogada. Seja bem-vinda, Sandra. Boa tarde, muito obrigada. Temos também a Karina Vendrame, coordenadora de talentos humanos. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Muito bem. Temos a Rosane Caetano, coordenadora de agência. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Temos a Bruna Rinaldi, supervisora comercial. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, pessoal. Excelente. E, por último, temos a Camila Pacheco, que é a nossa assistente de relacionamento com cliente. Seja bem-vinda, Camila. Boa tarde, gente. Obrigada. Muito bem. Bom, mães e profissionais da Santa Cruz. Gente, eu conheço todas elas, são excelentes profissionais, podem acreditar. Estou ansiosa para conhecer a história delas junto com vocês. Vamos começar fazendo uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta e aí todas eu vou indicando para vocês me responderem, tá? Tá. Vamos começar com a Sandra. O que você sentiu quando descobriu que estava grávida? É uma sensação que acho que nada pode se comparar a isso, né? A vinda de um filho é uma bênção e é muito bom. E tenho 3, tá? E, bom, no começo eu queria 6, mas aí a gente achou melhor dar uma paradinha, né? Nos 3. Mas é o que eu te falei, é uma bênção, é uma sensação que nada no mundo pode se comparar a isso. Não ficou assustada, não? Não, eu já esperava e queria muito. E o intervalo dos 3 é muito curto, Sandra? Pertinho, 1 ano e meio de um para o outro. Muito bom, muito bom. Karina, como foi para você descobrir? Bom, sempre foi um sonho meu de vida ser mãe, né? E o tempo que eu tô aqui, as pessoas que me conhecem bem sabem o quanto eu batalhei por isso. Não foi fácil conseguir chegar nesse objetivo. Então, quando eu peguei o teste, que inclusive eu descobri aqui dentro da empresa, eu fiz o teste aqui e descobri que estava grávida, foi um sonho assim. Eu, na verdade, nem acreditava, porque era tantos testes negativos que quando veio positivo, você nem está acreditando naquilo que você está vendo, né? Então, foi mágico, foi um momento mais mágico da minha vida. Que delícia, imagino. Rosiane, para você? Então, a princípio foi um susto também, porque eu não esperava, mas eu peguei uma gripe muito forte, fui no hospital e eles me questionaram, você é gestante? Eu falei, não.
mas vamos fazer um teste, né, para dar continuidade no tratamento. De repente, quando eu entro na sala, positivo. Então foi um susto, mas assim, fiquei bem feliz e assim, chorei de emoção, foi bem legal. Só teve um? Só tenho uma menina, Uma 15 anos. Ah, que beleza, excelente. Bruna, e você? Tenho dois meninos. Primeiro também a gente queria muito, foi uma luta para conseguir, né? Vamos tentando e fazendo exame, ainda não veio. E aí, depois de acho que uns 2 anos de tratamento também, né? De acompanhamento, aí veio o Murilo. Aí, 2 anos e 9 meses depois, veio o Matheus. Aí os dois foram uma alegria muito grande para mim, para minha família, né? Minha mãe só tem os dois de neto, vixe, cada um que chegava, cada positivo era uma felicidade só. Que delícia. E a Camila? Como foi quando descobriu a gravidez? Então, para mim foi uma alegria imensa, porque era muito esperado. Eu queria muito meus filhos. Na verdade, o Vitor foi muito bem planejado, mas a Valentina, ela estava passando por um momento de saúde, então ela veio no susto, mas eu acho que ela acabou que vindo para trazer salvação para minha vida, né? Porque conforme eu descobri a gravidez da Valentina, foi aí que eu descobri que eu tinha uma doença autoimune no corpo através dela. Então, eles foram uma alegria imensa e um milagre, né? Porque eu tô viva porque Deus trouxe ela para mim. Então, eu acredito que tudo tem um propósito. É uma alegria imensa. Eles são tudo para mim, praticamente. Que delícia. É bom ouvir isso de vocês, porque hoje a gente vê, né, quando vocês falam, a Karina, a Bruna queria muito, né, e espera, e faz tratamento. Hoje as mães, elas estão sendo mães mais velhas, né, mais tarde, por causa muitas vezes da carreira, e tem essa dificuldade da primeira gravidez, né? Então, a experiência de vocês, né, não desistiu e conseguem, né? É lindo de se ver, né? Realmente é uma bênção. Agora, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram quando eles nasceram, Sandra? Realmente o primeiro desafio é onde deixar, né? Com quem deixar, né? É um bem tão precioso, a gente só confia mesmo na mãe para deixar, né? E eu, graças a Deus, tive a minha mãe sempre do meu lado, que me ajudou muito nisso. E até logo que o primeiro nasceu, o Pedro, meu pai, faleceu, então minha mãe também se apegou muito, né? E ela foi o anjo da guarda para mim, que cuidou dos meus filhos enquanto eram pequenos, até que chegaram na idade de ir para uma escolinha, uma coisa assim, né? Mas filho, sim, são fases, né? Então, primeiro vem o desafio quando são pequenos, aí com quem você deixa, vai alimentar direito, vai cuidar. Dali a pouco vai para a escola, ai, né? Quem vai levar, quem vai cuidar. Depois vem a aborrecência, né? Aí é mais difícil ainda, né? Sai, vai para a rua, a preocupação da gente com droga, com bebida. Mas graças a Deus a gente passou por tudo isso e os filhos estão aí, formados, trabalhando, não me deram trabalho, graças a Deus. Parabéns. Mas grande parte disso eu devo à minha mãe, né? Que Com cuidou certeza. de cada um com carinho de vó, né? Até que ela fala que eles são dela, não são meus. Vó cuida melhor que mãe. Não, até hoje, viu? Até hoje. É verdade. Rosane, e você? Então, o maior desafio a princípio foi, nossa, sou mãe, e agora? Então, assim, o medo de ser mãe, como tratar um bebê, não vem com manual de instrução, né? Então, me deu aquele choque. Mas, assim, eu acho que dia a dia a gente vai aprendendo, vai convivendo, e, assim, não me preocupei muito como fazer depois do retornar ao trabalho, que o meu esposo estava em casa, então, assim, já estava certo que ficaria com ele. Então, assim, não tive essa preocupação, foi bem mais tranquilo o retorno, mas a princípio, por ser mãe, me deu uma balançada. Mas tirei, Imagina. já está aí. Que bom, que bom.
nasce uma mãe, né? Já diz o ditado. Exatamente. E Bruna, A ser mãe a cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Eu acho que, como a Sandra bem colocou, né? Quando tá pequenininho ali, o que que eu vou fazer? Eu nunca tive muito medo, assim, de o que que eu vou fazer com os meus filhos, aonde eu vou deixar. Minha mãe sempre me deu, né, bastante suporte quanto a isso. Ela só tem eles como neto, né? Já está numa fase também que meu pai já estava em casa para dar uma ajuda, já tinha aposentado. Então, eles me deram uma mão, assim, gigantesca, né? Cuidando dos meninos para que eu pudesse continuar a trabalhar. E até hoje me ajuda, minha sogra também, sabe? Então, assim, o desafio de cada dia é a gente saber se está fazendo realmente o certo, né? Estou educando, ainda mais nos dias de hoje, né? Com tanta coisa acontecendo, essa é uma preocupação constante. Mas aí, com a ajuda de todos, né? E das mães, formando mães, a gente vai superando. quantos anos eles têm, Bruna? Meu mais velho tem 13 anos, o Murilo, e o Matheus tem 10 anos. Ah, fase realmente que a Sandra já passou, né, Sandra? Muito bem, muito bem. Camille, e para você? Qual foi o maior desafio? Então, para mim foi bem desafiador, porque eu tinha bastante medo, né, em relação a ser mãe. Fui mãe com 22 anos, mesmo eu querendo muito o Vitor na época, né? Eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, mas graças a Deus sempre tive um suporte muito grande da minha família, né? E acabei que ficando adoecendo, né, na época, então eu sempre tive, na verdade, o suporte deles ali, né? Por conta de toda a minha trajetória de saúde que eu estava tendo. E depois veio a Valentina foi praticamente criada com a minha mãe, né? A gente não teve mais contato durante acho que uns 6 meses, porque nesse meio tempo eu tive que ficar no hospital internada, fiquei uns 30 dias na UTI, então foi bem difícil para mim ter que ficar nessa separação de não conseguir amamentar, não conseguir, né? Então eu tinha muito medo, na verdade, o desafio maior para mim era ter o medo de acabar que morrendo e não vendo as crianças, né, o crescimento deles em si ali. Então foi assim bem desafiador, bem difícil, porque eu queria estar ali o tempo todo, né? Mas graças a Deus aí, Deus que me honrou e eu consegui ficar perto dos dois, né, depois de um tempo, do Vitor e da Valentina. O Vitor tem 10 anos, a Valentina tem 7. E daí foi conseguindo ficar bem por conta de toda a saúde, mas a minha mãe e meu pai também foi ali, acho que foi, acho não, né? Eles foram o meu alicerce em relação a tudo, né? Toda a trajetória ali de ser mãe, mas eu sempre tive o suporte, o alicerce da minha família. Puxa, que história de luta, hein, Camila? Muita luta, hein? Karina, e você? Bom, eu acho que assim, eu tive dois grandes desafios com a Duda, né? Primeiro, a amamentação, que eu acho que é um desafio para qualquer mãe, porque a gente tá com muita dor, a gente não dorme, tem a privação do sono, tem o estresse, se a gente não tiver o apoio ali do marido do lado, a gente acaba entrando em curto-circuito, né? E a amamentação foi muito desafiador para mim. Eu sofri muito no início, mas depois eu consegui, aí, graças a Deus, amamentar ela até 2 anos de idade. E também a pandemia, porque minha filha, por ter 4 anos, é um bebê de pandemia, né? Então, assim, ela não teve contato, ela ficou ausente da escola, a gente teve que trabalhar de casa, que é mais ainda um desafio, porque reuniões que a gente fazia, eu estava com o rosto aparecendo e amamentando ela ao mesmo tempo, né? Então, eu vivi isso e foi um desafio muito grande para mim. Eu consegui trabalhar e conciliar ali junto com ela, muito pequena. Mas foi uma aspiração. Eu acho que valeu demais. Hoje ela é maravilhosa, entende, é louca para trabalhar na Santa Cruz. Ela fala para mim que vai trabalhar aqui comigo Que e é bonitinho, muito gostoso. Ela é que apaixonada pela empresa. gostoso. Interessante se comentar da pandemia, né? Uma das coisas que eu observo, eu tive com algumas crianças no final de semana, e as mães falando que, como elas nasceram na pandemia,
sair para a rua era um negócio que elas começaram a olhar as outras pessoas, assustadas, não conseguiam interagir, né? Então, realmente, acho que a pandemia é um negócio que foi pior para as crianças, né? A gente Sim, adulto totalmente. sofreu, mas acho que para as crianças foi mais difícil, né? Lidar com Com isso. certeza. Muito bem. Agora a pergunta que eu gosto de saber. Qual foi o papel do marido neste momento? Sandra? Ah, meu marido sempre foi parceiro. Ai, Ele dava banho, ele dava mamadeira, ele trocava, ele sempre participou. Foi um parceirão. muito Nota bem. 10 para ele. Ah, gostei de ouvir. E aí, Rosane? Então, meu também, assim, não posso reclamar, sempre me ajudou muito, principalmente, né, sabendo que eu tenho uma tarefa fora de casa, então, assim, não posso reclamar, sempre tive o apoio, e é um super paizão, e é assim, minha filha esperar pegada ao pai. Ah, imagino. Bruna? Meu marido também sempre deu bastante apoio, né? A gente trabalha em horários diferentes, né? Então ele sempre leva as crianças para a escola, né? No começo ele levava, meu pai buscava. Agora eles mudaram de horário, leva e busca, né? Aí à tarde minha mãe dá o suporte. Então, graças a Deus também sempre foi um paizão presente, ajudando desde o começo ali, trocando fralda, dando banho. É Então, isso ele que eu junto queria comigo. saber, se dava banho, se acordava naqueles primeiros dias, sabe, da mamada de 3 em 3 horas. À noite não, mas de dia dava ajuda. Ah, então tá Ajudava bom, sempre bastante, sim. Amamentar ficava para a mãe mesmo nos 6 meses. Meus meninos também mamaram no peito, então não tinha muito como ajudar, né? é Mas verdade. logo depois, quando veio a mamadeira, aí a gente dividiu a tarefa. Muito bom. E você, Camila? Então, no começo ele era meio preguiçoso, né? Meio que não queria fazer, e daí a gente dava uma discutida. Só que depois que as crianças cresceram, eu entendi que é porque ele tinha um pouco de medo, né? De pegar no colo, era pai de primeira viagem, então ele meio que estava se acostumando com a ideia. Hoje em dia, ele me ajuda assim ao extremo. Ele faz tudo, tanto que a Valentina fala para mim, se você largar do meu pai, você pode ir embora que eu vou ficar com ele. Eu amo meu pai é minha vida, eu amo ele até pegar fogo. Minha filha é especial, né? Então, ela tem um amor nele, assim, surreal. O Vitor também, ele faz tudo também, dá banho, dá comida, faz praticamente, assim, tudo. Eu chego em casa, tá tudo certinho, tudo arrumadinho, porque a gente tem horário diferente, né? Aham. Mas ele, quando tá com as crianças, ele também faz tudo. Só que no começo foi um pouquinho difícil ele entender que ele estava sendo pai. Foi meio complicado. Mas depois ele entendeu e hoje ele é um paizão. Ah, mas é isso mesmo. Tem homens que hoje eles estão mais ativos, mas tem a coisa do medo, né? O bebezinho pequeno, será que eu vou saber pegar, né? É normal mesmo. E você, Karina, teve apoio? Bom, eu vou pegar até o gancho da Camila, porque eu acho que quando dizem que nasce uma mãe, né, quando uma criança nasce, eu acho que em conjunto nasce um pai também. Porque o meu marido nunca teve um sonho de ser pai, como eu tinha de ser mãe, né? Então Aham. não foi uma coisa muito combinada, na verdade, não estava planejado isso, né, entre nós dois. Mas ele se transformou muito, e assim, ele me deu um apoio onde eu não conseguia, quando a gente fala que a gente tem diversos deveres, né? Então, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que trabalhar. Ele me supriu em todas as necessidades em casa. Então, assim, porque eu era muito independente em relação à Duda, eu não queria depender de ninguém. Então, eu amamentava, eu punha para rotar, eu punha no berço para dormir. Eu que dava banho, porque eu queria ser aquela mãe que eu sempre sonhei em ser. Então, ele cuidava de todas as outras partes, mas ele sempre acordou comigo quando eu punha ela para amamentar. E a Duda não era a cada 3 horas, era a cada 20 minutos, né? Ela mamava. Era surreal. Em 2 anos eu não sabia o que era dormir mais na minha vida. Então, ele sempre acordou comigo, ele sempre me deu aquele apoio do lado quando eu queria desistir de amamentar. Ele, não, aguenta, firme, ela precisa, é o que vai fazer bem para ela. E realmente foi o que, assim, ajudou muito nessa parte, até inclusive com a Covid-19, né? Então, ele sempre foi muito parceiro, ele me atendeu, assim, tudo, em tudo. Gostei de ouvir, os maridos aqui estão indo bem, estão indo bem, muito bem. E como foi amamentar após voltar ao trabalho?
acabou a licença? Como foi, Sandra? O primeiro filho a gente se preocupa muito mais, né? Tudo novo. Então, o meu pai com a minha mãe levavam ele no escritório, né? Que na época era aqui na Rua Padre Roque. Então, meu pai vinha com o carro dele e parava debaixo de uma árvore que tinha ali, e ali eu dava mamar para ele durante uma vez, né? No intervalo da manhã e no intervalo da tarde. Então, eles vinham, né? Meu pai, minha mãe, disse que ele já vinha chorando de casa até aqui, né? Já não precisava buzina, não precisava nada. E agora os outros a gente já é mais, né? Tá mais acostumado a dar um jeitinho, dar uma corrida na hora do almoço, tal, enfim. São dificuldades que a gente acaba tendo que enfrentar mesmo e vai se adaptando, porque não tem outro jeito. A gente tem que se adaptar a eles, né? E deu tudo certo. Estão todos aí, sadio, mamaram, tudo. Maravilha. E você, Rosa? Então, antes de voltar, né, já entrei com a mamadeira, porque eu sabia que precisava suprir a necessidade do tempo que eu estaria ausente. E aí também nesse intervalo, no tempo que estava trabalhando, meu esposo trazia ela até o local de trabalho, para que eu amamentasse pelo menos uma vez ao dia, porque eu tinha muito leite, graças a Deus, tanto que eu amamentei até 2 anos de idade, e assim, Uau! minha filha é super saudável, e então assim, tem a certa dificuldade, mas deu tudo certo. Bom. Bruna? Ao Murilo também, meu mais velho, né? Amamentou bem até os 6 meses. Mas aí depois que eu voltei a trabalhar, eu tirava o leite, deixava para ele. Mas com o passar dos dias ali, foi diminuindo as vezes, já foi diminuindo o leite. Aí ele ficava muito bravo de sugar e já ter diminuído. Falei, então vamos ser práticos, já vai para a mamadeira, né? E ele acostumou bem, fez uma transição assim bem tranquila, sabe? O mais novo também, daí um pouco antes também de eu voltar, já fui acostumando na mamadeira. Demorou, o bichinho foi um pouquinho mais difícil para pegar. Vai uma semana ali ralando e fica sem mamar e mama à noite, mas deu tudo certinho. Aí logo acostumou também com a mamadeira, deu tudo Legal. certo. Camila? Então, o Vi, ele mamou também até uns 2 anos. Para mim, ali era um pouco difícil no começo, porque ele era muito grudado, né? Ele queria o tempo todo o seio, mas ele não queria nem mamar, ele queria só ficar chupetando meu peito. E toda vez que ele mamava também, ele me machucava, porque ele era muito guloso e eu não dava conta da demanda de leite que ele precisava. Eu tinha muito pouco leite. E daí eu acabava que fazendo a fórmula. Só que daí ele acabou que meio que largando, então de vez em quando ele dava uma mamada, então eu não tive problema nenhum em relação à volta. Que A bom. Valentina só que eu não amamentei, né? Mas o Vitor, que foi até os 2, ele era bem grudado, mas eu acho que é porque ele gostava de chupetar meu peito. Então, Entendi. não era nem o mamar, Era a porque ele conexão, né? ficava grudado ali o dia e noite, o tempo todo, só que não tinha leite, ele ficava muito bravo, me machucava, daí eu acabei que entrando com a fórmula, porque não tem muita conta não, mas ele acabou sendo para mim super tranquilo, porque não deu muita bola não, nem ligou. Ai, que bom. Karina? Bom, eu acho que o retorno para mim foi, eu digo até de uma maneira fácil, porque assim, graças a Deus eu moro muito próximo à empresa e eu tinha muito leite, né? A Duda mamava demais e eu tinha a facilidade, que eu acho que a casa que a gente está é onde acolhe a gente nesse momento, né? Então, eu tinha essa flexibilidade de conseguir sair daqui quando estava no extremo, quando ela não conseguia mais, e o desespero dela era enorme, porque assim, até a introdução alimentar dela foi muito difícil, porque ela gostava demais de mamar. Então, eu tinha essa flexibilidade, esse acolhimento da empresa nesse sentido. Olha, pode ir lá, amamenta sua filha e retorna. Porque mamadeira ela não pegava. Eu já tirava leite, eu ia pro banheiro aqui dentro, tirava leite porque não aguentava, mas não teve outra alternativa. Então, eu acho que foi um momento difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu me senti muito acolhida. E eu acho que isso daí que passou mais tranquilo para mim. Muito bom. Quero saber se tem alguma história engraçada quando estourou a bolsa. Como foi o desespero? Sandra? Eu posso dizer que é o pico, né, da ansiedade
E aí, de repente, acabou, né? A ansiedade, nasceu. Então, é um momento, assim, bem, né, tenso e, ao mesmo tempo, que a gente espera tanto, né? Os 9 meses você fica esperando esse momento e, quando chega, aí vem a insegurança do que vai acontecer, não vê a hora de ver a carinha do nenê, né? Eu me lembro que ainda quando chegou no quarto, a primeira coisa que eu fiz, tirei toda a roupa dele, conferi até os dedinhos, né? Vai tá tudo certo. Aí eu tô sossegada, né? É neura de mãe, né? Mas é um momento assim que chegou, né? Tá ali o que você esperou tanto. Rosane, quando estourou sua bolsa, onde você estava? Então, para mim foi uma surpresa novamente, né? Porque eu havia marcado, tipo assim, a data prevista era para 15 dias depois. Então, eu não tinha nem arrumado minha bolsa, nada, nada, nada. E do nada comecei a sentir umas dores. Eu falei, isso não tá legal. Fui para o hospital correndo, falou, sua filha vai nascer. Eu falei, mas como? Tá marcado para daqui 15 dias. E assim, foi aquele susto. Daí eu liguei para o médico e tal, daí ele correu e estava me preparando para um parto normal. Fiz isso durante os 8 meses e meio, né, que não chegou aos 9. E aí tive que fazer uma cesárea às pressas por conta de a bebê ter virado, enfim. Então, assim, foi tudo muito novo para mim, tudo muito... Foi surpresa mesmo. Foi, mas deu tudo certo também. Bruna. Menina, eu tô até hoje esperando a dor do parto. Ah, brincadeira. Não tive. O Murilo falou para ele que se eu não tivesse feito a cesárea, ele estava aqui até hoje, que ele é muito tranquilo. Mas a gente fazia o acompanhamento com a médica e ele nasceu dia 8 de janeiro. E aí falava, vai, doutora, acho que vai ser no Natal. Vai antecipar, vai vir. Queria normal, né? Passou o Natal, nada. Passou Ano Novo, nada. Aí fizemos o exame, ela falou, ih, já tá dando 40 semanas aqui, nada do seu menino. Daí a gente acabou marcando a cesárea mesmo para ele. Como o Matheus veio um tempinho depois, aí também não podia, né, arriscar, e ela preferiu marcar a cesárea também. Então, dos dois, eu não senti a dor, já foi mais programadinho. Suave. E você, Camila? Você tem aí uns Então, desafios eu tenho uma mais. história bem engraçada, porque Ah, o Vitor foi planejado para fazer a cesárea dele no dia 17 de maio, e um belo dia eu estava na minha casa sozinha, sem ninguém, senti uma dor bem forte nas costas, e eu falei, nossa, eu vou tomar um banho, né? Vou tomar um banho quente. Eu entrei debaixo da chuveira e eu jamais teria na minha cabeça de que água quente adiantava um parto, se você tivesse com a postura. Deus. E eu achei que o que estava saindo de mim era xixi. Eu falava assim, nossa, meu Deus, liguei pra minha mãe, eu tô fazendo xixi na calça e não tô vendo. O que é isso que eu tô fazendo? Tô mijando na calça e não tô vendo que eu tô fazendo xixi. Ela falava assim, não, mas não é nada, depois da gravidez, tá pressionando sua bexiga. Tá bom. Tomei banho, acho que tomei uns 4, 5 banhos, porque aquela dor tava chata demais. Daí eu sentei na cama e comecei a perceber que o líquido tava saindo muito. Eu falava, não é possível que eu tô olhando o que eu tô fazendo, não tô vendo que eu tô fazendo xixi. Eu acho que eu liguei para umas 10 mães para saber o que estava acontecendo comigo, ninguém me respondia nada. E daí foi a hora que eu levantei mesmo, que teve aquele pico de estourar mesmo. Eu fiquei desesperada, desesperada, porque meu filho estava totalmente fora do prazo para nascer. Ele estava de 37 semanas. Olha, E, nossa, fiquei assim, sem para onde saber o que correr. Todo mundo que eu ligava, ninguém sabia falar o que tinha. Mas daí já estava meu pai e minha mãe a caminho. A minha irmã era vizinha do lado, já comecei a gritar socorro, porque mãe de primeira viagem é um terror, né? Você acha que vai acontecer tudo de errado. Aí, porque ou a criança vai nascer aqui mesmo sozinha. Fiquei desesperada. Saí com meu cunhado, foi na minha casa, que era meu vizinho, catando eu pro colo, daí começava a levar eu em cima das costas. E aquela correria, e a criança queria nascer, e eu desesperada que não podia nascer. Menina, foi um terror. nasceu dentro do Eu acho que foi hospital? a pior experiência, assim, porque eu fiquei muito assustada. E cheguei lá, eu já estava com 8 dedos de Meu dilatação. Deus. Não podia ter o neném normal, porque minha pressão estava 18/10. Eu estava no pico, a pressão subiu muito. E daí saiu correndo para fazer cesárea já, mas graças a Deus deu tudo certo. Puxa, que emoção, hein? Sabe qual foi o problema, Camila? Você ligou para 10 mães que teve que nem a Bruna. Fizeram cesárea, não sabiam o que era uma bolsa estourada.
Pois é, nem sofreu nada, 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 eu sofri. E Ninguém ainda deu o o duro que eu conselho sofri a certo. dor do parto e não pude ter o parto normal. Tive que sair correndo por conta da pressão alta, porque eu fiquei muito nervosa. Uma loucura. E você, Karina? Bom, meu caso é bem parecido com o da Bruna, né? A Duda nasceu com 41 semanas, se dependesse dela, estaria aqui até hoje, na barriga. Não queria sair de jeito nenhum. Eu também não poderia ter normal, né? Mesmo que era uma vontade, um desejo muito grande, mas eu tive já uma gravidez de risco por conta que eu já sou hipertensa e tive a pré-eclâmpsia, então já não tinha chance. Mas assim, ainda tinha um pouco de esperança que a bolsa estourasse, que tivesse dilatação, mas infelizmente não foi possível. E aí ela nasceu com 41 semanas. Uau! Gente, penúltima pergunta. Como vocês descrevem o amor de mãe? Sandra. Ai, é a melhor coisa do mundo, você dar e receber esse amor, né? Os filhos da gente são a coisa mais preciosa que a gente tem. A família é demais, é tudo que a gente precisa, a gente pensa neles, né? Ah, vou fazer tal coisa, ai, tem ele, tem aquele, né? Então é a coisa mais preciosa que a gente tem, é um orgulho, um amor, uma coisa muito boa, poderosa até. Eu esqueci de trazer o babador para fazer essa pergunta para vocês, que vocês começam a babar, né? Muito bom. Rosane. Eu não tenho palavras para explicar o que é o amor de mãe para um filho. Assim, a minha filha foi o meu melhor presente, a minha gravidez foi a melhor época da minha vida, eu nunca senti um enjoo, eu nunca senti uma dor, super tranquila, até hoje é uma criança maravilhosa, já uma adolescente, né, de 15 anos, porém, eu agradeço a Deus todos os dias, porque, assim, resumindo, foi o melhor presente da minha vida. Que delícia. Parabéns. Bruna. Eu acho que é um amor que não tem descrição, né? Ao mesmo tempo que a gente está lá dando bronca, porque a gente quer sempre o melhor deles, né? Aí tá lá com o coração apertado, porque falou, nossa, né? De Exagerei. novo aqui, pegando no pé, como é que faz? Mas é uma sensação assim de aonde você tá, você pensa, né? Se você sai sem ele, já tá faltando alguma coisa. Tudo que a gente faz é pelos filhos, né? A gente chega no momento da vida que a gente vai, né, se esforçando para conseguir muita coisa, e quando eles vêm, aí tudo que a gente faz, né, é sempre visando o melhor para eles. Então, eu acho que sim, é indescritível, né? Mas é uma sensação muito bacana, só quem é mãe, quem sente mãe mesmo para conhecer. Camila. Então, eu acho que já descreve a frase literalmente para mim, né? Que ser mãe é padecer literalmente no paraíso. Porque ao mesmo tempo que você sente porque não é fácil, né? A gente ser mãe, trabalhar fora, cuidar de casa, é bem difícil, acaba sendo um pouco difícil, mas eu acho que, assim, a minha vida, eu não sei o que seria da minha vida sem eles. Eles são a minha motivação diária, a minha motivação de todos os dias de uma luta, de uma coisa melhor. Eles são, assim, praticamente, é minha vida, é meu coração batendo fora do peito, os dois, porque foi muito esperado, né? A gente acaba que, nossa, é uma coisa assim que eu fico até meio sem palavra, uma coisa que eu não consigo descrever, porque eu faço coisa por eles que eu jamais imaginei que eu faria um dia por alguém. Então, eu passo coisa por eles que eu jamais passaria, sim, que eu achava que eu passaria por alguém. Então, literalmente padecer no paraíso, realmente, porque a gente sofre, a gente ama, a gente briga, a gente tem raiva no momento, depois a gente olha para a criança dormindo e fala, meu Deus, por que que eu briguei com eles? Por que que eu fiz isso? Porque você se cobra muito, então, literalmente padecer no paraíso, porque, mas mesmo eu assim, eu não me vejo nem um momento da minha vida sem eles são tudo para mim. Lindo. Karina. Bom, acho que aquela frase que eu sempre ouvi da minha mãe e da minha avó, agora eu entendo, né? Quando você for mãe, você vai entender o que eu tô falando, você vai me compreender, né? Acho que o amor de mãe é o amor mais bonito, mais
bom, mais puro que eu acho que é possível sentir na vida. A gente gosta muito de estar com pessoas, né, com a nossa família, com o esposo, com sogra, que eu não tenho minha mãe, infelizmente, mas ser mãe para mim e do maior sonho que eu já tive nessa vida, assim, eu não tenho como descrever o tamanho do amor. É o que eu brinco com ela. O meu amor por você é até o infinito. Ela, mamãe, é do tamanho do nosso prédio, ela fala. Eu falei, é muito maior. Então, assim, eu falei, é muito grande. É a coisa mais linda que eu já senti e eu quero poder, assim, sentir novamente, né? Não digo que ainda logo, mas eu quero aí chegar em dois para dividir, porque eu acho que é tão grande que não dá num só, né? A gente tem que ter mais para poder dividir esse amor. Vai dividir, vai, com certeza. Meninas, e para a gente finalizar, eu quero saber como foi para vocês. Eu sei que todas têm muito tempo de Santa Cruz. A gente sabe que nem todas as empresas são compreensíveis, né, com mulheres grávidas, mulheres, né, que são mães. E eu queria que vocês falassem como foi para vocês serem mãe e sendo, né, tendo a carreira de vocês dentro da Santa Cruz. Como foi a empresa amparando vocês? Sandra. Ah, se minha vida fosse um livro, a Aviação Santa Cruz estaria em muitas páginas, né? Já faz muito tempo que eu estou aqui. E sempre tiveram muita paciência com isso. O Dr. Cláudio Nelson, que convivi mais tempo com ele aqui, né? A gente trabalhou mais diretamente, então sempre teve paciência. Às vezes a gente dividia as coisas, né? Eu chegava, contava, ah, aconteceu isso e tal. Ele, ah, faz assim, tenta isso, né? Então, foi tudo muito bom. E o Pedro, por exemplo, quando o Pedro nasceu, tem um fato curioso. A gente foi para a maternidade, estava meu marido, meu pai e minha mãe. E chegando lá, tinha que esperar na porta, né? Só eu entrava lá para dentro. E um dia antes tinha nascido o filho da Kátia, do Luiz Fernando. Então, dali a pouco sai a dona Sofia, vê meu marido lá, meu marido também trabalhou na aviação, né? Mas o que você está fazendo aqui, né? Ah, minha esposa lá, tal. Não, vamos lá dentro. Catou ele, levou ele para dentro, ficaram os dois na porta da maternidade. Viram meu filho primeiro que eu. Então já começou aí, né? A Santa Cruz já estava lá também, né? Muito Ajudando. bem representada, muito bem representada. Então Muito. é isso, né? Eu só tenho a agradecer e acho que deu tudo certo, porque hoje eu penso assim, será que eu faria alguma coisa diferente, né? Uhum. Eu falo, não, eu faria tudo do mesmo jeito. Então deu certo, Que bom, né? deu certo. Deu certo. Rosane. Então, também graças a Deus, assim, a gente trabalha numa empresa família e os coordenadores sempre enxergaram isso, né? A gente tem mãe, tem os momentos que a gente tem a necessidade, né, de ficar fora do trabalho para dar atenção para os filhos. Então, assim, super bem acolhida em todas as vezes que eu precisei. E, assim, muitos anos também de empresa, né? Fazem 23 anos que trabalho na empresa e eu só tenho a agradecer. Sinceramente, deu tudo muito certo. Consegui conciliar sempre tudo muito bem. Que bom. Bruna. Aqui também não foi diferente, né? Desde do meu mais velho, né, da gestação, dos acompanhamentos, né, até depois que eles nasceram, as consultas médicas, buscava sempre conciliar, né, ó, o melhor horário, mais final de expediente, posso sair um pouquinho mais cedo, no horário do almoço talvez atrase um pouquinho, aqui como a gente tem a questão de banco de horas, né, Uhum. então, na época também trabalhava bastante com isso, mas sempre muito compreensiva. Minha família, o que pôde me ajudar, me ajudou, né? Mas o que precisava sair, precisava correr, precisa vir porque está com febre, né? Graças a Deus, né? Que nem a Rosane falou, esse espírito familiar muito forte, a gente sempre teve o suporte, né, da liderança em compreender esses momentos de que a gente precisava ali se ausentar por algum motivo, né, para estar junto com a família, e depois a gente compensava, né, ali de alguma forma. Estamos sempre juntos, né, trocando experiência, uma ajuda mútua, né? Graças a Deus, deu sempre muito certo. Camila. Então, apesar de eu ser nova na casa, né?
eu sempre tive um retorno muito bom, né? Da minha chefa, principalmente, porque ela sempre foi muito maleável em relação a tudo. Eu tenho uma menina que é especial, né? Então ela demanda um pouco, assim, bastante coisa de mim. Então, às vezes é um pouco complicado, mas graças a Deus a empresa em si, né? Minha chefa também é maleável ao extremo, a gente conversa bastante sobre em relação aos filhos, né? Então ela entende bastante, depois a gente compensa em hora, né? Mas sempre fui muito bem acolhida em relação a isso, né? Por questão da Valentina acabar que demandando um pouco mais por ser especial, né? Então ela sempre me entendeu muito e acabou que acolhendo junto, né? Então, eu em relação a isso, eu nunca tive problema nenhum também. Que bom. Karina, Bom, como eu disse, né, lá no início, a dificuldade que eu tive de querer engravidar, então aquele período de tentativas, o meu chefe me acompanhou muito, né, e me incentivava muito para que isso acontecesse, né? Ele sabia o quão grande meu sonho era. E eu sempre tive esse apoio. Eu acho que a liderança, acreditar nisso, né? Acreditar na mulher, acreditar que ela, mesmo sendo mãe, só vai agregar, né? E não prejudicar ou atrapalhar a vida profissional dela, né? Que é uma escolha que ela está fazendo ali também. Ser uma mãe maravilhosa e ser uma profissional maravilhosa, e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a Santa Cruz, ela sempre teve muito isso. O tempo que eu estou à frente do TH, eu nunca vi profissionais serem desligadas porque retornaram de licença, porque foram mães. Não, né? Já aconteceu momentos porque aquele cargo não cabia mais, ou houve algum tipo de mudança, mas nunca porque engravidou, ou porque isso foi um problema ali para aquele líder naquele momento. Então, a cultura aqui já, nesse sentido, já facilita muito para a gente, né? E é o que eu falo, a gente ainda é incentivado a ter um segundo, isso é muito bacana, porque se fosse outras empresas, e muitas grandes, né, empresas, já fala, não, melhor não, imagina, um dá trabalho, imagina dois, vai faltar, vai querer trabalhar home office, não tem condição, né? Então, aqui é o que eu falo, o acolher deles é único. que bom. Meninas, quero agradecer a participação de todas vocês. Amei conhecer as histórias, os filhos de vocês, a Valentina, tem um nome lindo, Camila, porque representa exatamente o que ela é, né? E assim, é inspirador ver, né, quando falam de filhos, porque o que que é o filho, né? Você olha para o seu filho e você vê ali traços, você fala, meu Deus, ele faz igualzinho a mim, né? Vocês devem pegar isso. Gente, ele também não suporta cebola, né? O que é o DNA, né? Como você cria uma pessoa que tem muito de você, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, né? Então, e assim, né? É divino mesmo gerar uma criança, né? Um ser humano, né? Ali você criar, né? Dedinhos, né? Todos perfeitinhos. Então, realmente é uma alegria que eu pude sentir em todas vocês. É um prazer para mim poder fazer essa entrevista e conhecer a história. Espero conhecer os filhos de todas, quero conhecê-los. E olha, convidamos a todas nossas que estão assistindo que possam compartilhar com outras mães. Todo mês, segunda, quarta-feira do mês, a gente sempre tem uma história aqui, uma entrevista, e sempre mostrando essa luta da mulher, né? A mulher que trabalha, ocupa o seu espaço, sempre com as dificuldades e desafios que a gente tem, e que aos poucos todas nós, né? Como elas aqui todas falaram, quando a gente se ajuda, se coopera, fica mais fácil, né? Gente, muito obrigada, uma boa tarde para todas.